Olá, vamos combinar uma coisa? É muito fácil a gente apontar o orgulho nos outros, né? Naquele colega de trabalho, num líder, talvez já tenha alguém da nossa família. Mas o desafio de verdade é a gente se olhar no espelho e reconhecer os sinais do orgulho na nossa própria vida. Vamos mergulhar juntos nesse tema que é tão importante. E olha, fica até o final, porque eu vou revelar como ter acesso a um material de apoio exclusivo para aprofundar ainda mais esse estudo. O ponto de partida para a nossa conversa de hoje é esse princípio poderoso que a gente encontra na Bíblia Sagrada. É basicamente uma inversão total da lógica do mundo, né? E essa ideia, ela é a chave para tudo o que a gente vai explorar. A exaltação que vem através da humildade. Esse é o nosso guia. Então, para começar, a gente precisa entender bem qual é a natureza desse desafio. Nesta primeira parte da nossa análise, o foco é o orgulho e a raiz dele, a autossuficiência, uma condição que, de um jeito ou de outro, todo mundo enfrenta. Mas afinal, o que é o orgulho na sua essência? Essa sensação de que somos melhores, mais importantes que os outros? A Bíblia Sagrada nos mostra que a origem disso é, digamos, cósmica. Começou lá com a história de Lúcifer, um ser que quis tomar o lugar do próprio Criador. O orgulho, então, é o exato oposto do caráter de Deus, que é serviço e amor. E sabe como esse sentimento se manifesta? No amor pelas coisas do mundo. O apóstolo João é bem direto sobre isso. Ele diz que esse tipo de amor não vem de Deus, que tudo o que o mundo oferece é passageiro e que, no fim das contas, só permanece quem escolhe fazer a vontade de Deus, e não a própria. Agora, vamos fazer uma pausa para pensar, com toda sinceridade, o quanto o orgulho tem estado presente na nossa vida. Enquanto essa pergunta fica no ar, um convite rápido. Se essas nossas análises semanais têm ajudado, que tal se inscrever no canal? Assim você não perde as próximas. Seguindo em frente, a gente chega num ponto central, numa história contada por Jesus, que era mestre em usar parábolas para ensinar verdades profundas. Ele nos apresenta um contraste brilhante entre o orgulho e a humildade. De um lado, temos o fariseu, um líder religioso visto como um exemplo na sociedade. A oração dele é praticamente um discurso de autoelogio, sabe? Se comparando com os outros, listando as próprias qualidades. Ele confiava 100% em si mesmo. Do outro lado, o publicano, um coletor de impostos desprezado por todo mundo. Ele mal tinha coragem de olhar para o céu. A oração dele é um sussurro, um reconhecimento da própria falha. Um confiou na sua justiça, o outro confessou que precisava desesperadamente de Deus. E a Bíblia Sagrada não deixa a menor dúvida sobre qual das atitudes é a correta. A mensagem é direta: Deus se opõe aos orgulhosos. Mas, em compensação, a graça, aquele favor que a gente não merece, é derramada sobre os humildes. A escolha fica bem clara diante de nós. E aqui está a consequência prática de tudo isso. A salvação que Cristo oferece tem um pré-requisito. A gente precisa reconhecer a nossa própria condição. É como um médico que não pode curar alguém que se acha totalmente saudável. Cristo não pode salvar quem não enxerga que precisa de ajuda. Confessar as nossas falhas é o primeiro passo para receber o perdão. Certo, a gente já definiu o problema, já vimos o contraste. E agora, qual é a solução na prática? Bom, vamos olhar para um exemplo incrível de humildade que encontramos na vida de Moisés. A escolha que Moisés fez foi radical, e ela aconteceu em 3 atos. Primeiro, ele recusou tudo o que o Egito podia oferecer: poder, fama, riqueza. Segundo, ele escolheu se identificar com um povo escravizado e sofrer junto com eles. E terceiro, ele considerou que a recompensa que viria no futuro valia muito mais do que todos os tesouros do Egito. Uma troca que, pela lógica do mundo, seria uma loucura completa. E o resultado de toda essa jornada é esse testemunho impressionante. O homem que foi príncipe do Egito, que liderou uma nação inteira, é lembrado acima de tudo pela sua mansidão. E mansidão aqui não é fraqueza, viu? É força sob controle. A maior força dele não estava no poder que ele tinha, mas na sua humildade. De Moisés, agora a gente vai para o modelo perfeito, o exemplo supremo de humildade, aquele que viveu perfeitamente o que significa servir, Jesus Cristo. É impressionante a gente pensar que, mesmo andando lado a lado com Jesus todos os dias, os discípulos discutiam entre si sobre quem seria o maior. Isso só mostra como o orgulho é sutil, como ele é perigoso. E ele é tão ofensivo porque nos coloca numa posição de autossuficiência, onde a gente acha que não precisa de Deus. A resposta de Jesus a essa discussão vira o nosso conceito de grandeza de cabeça para baixo. Enquanto o mundo diz que ser grande é ser servido, Jesus diz: Eu que sou o mestre e senhor, estou aqui no meio de vocês como aquele que serve.
Ele simplesmente inverteu a pirâmide do poder. Vamos pensar nisso um pouquinho? Imagina como seria o mundo se os líderes, políticos, empresários, líderes de comunidade tivessem como objetivo principal servir. É uma reflexão muito forte. Se essa mensagem ressoou de alguma forma, compartilhe essa análise com alguém que também pode se beneficiar dela. A jornada de Cristo não foi um ato isolado, mas um processo contínuo de se esvaziar. Ele abriu mão da sua glória divina, assumiu a forma de um servo, se humilhou e foi obediente até o ponto de morrer numa cruz. Foi a descida mais profunda que já existiu, e tudo por amor. E assim a gente chega na reta final da nossa revisão. Nós vimos o perigo do orgulho, o poder da humildade naquela parábola e os exemplos incríveis de Moisés e do próprio Cristo. Agora é o momento de trazer tudo isso para o nosso dia a dia. E como eu prometi lá no comecinho, para quem quer ir mais fundo, nós preparamos um material de apoio exclusivo. Ele tem pontos extras e perguntas para reflexão pessoal que podem ajudar muito. E para baixar é super simples. O link está disponível agora mesmo no primeiro comentário fixado, logo aqui embaixo. É um presente para ajudar no seu estudo. E para encerrar, fica um desafio final. Não é uma pergunta fácil, mas é fundamental. O que, especificamente, talvez precise mudar nas nossas atitudes, pensamentos ou ações para a gente conseguir viver essa humildade e, com isso, se aproximar mais de Deus? Quem se sentir à vontade, compartilhe um pouco da sua reflexão sobre essa pergunta aqui nos comentários. A jornada de um pode inspirar o outro. E não se esqueça de compartilhar esta análise para que mais pessoas possam refletir sobre a beleza da humildade. Muito obrigado e até a próxima!